Olá, sejam bem-vindos novamente, desta vez em Bucareste, Romênia. O assunto de hoje é o seguinte: quais são os 5 erros fatais que você provavelmente está cometendo na sua carreira de RH e que estão te impedindo de alcançar esses patamares salariais cada vez mais altos. Quando eu falo de patamares salariais cada vez mais altos, eu estou falando de vagas que pagam 15 mil, 17 mil, 21 mil, 25 mil reais. Então, se você sente que sempre quando você está em um processo seletivos para vagas de RH que pagam esses valores, ou até mesmo você sente que você nunca é considerado nas promoções na empresa onde você atua para esses cargos que pagam esse salário, pode ser que você esteja cometendo um desses 5 erros, ou se não todos eles ao mesmo tempo. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar para você quais são esses 5 erros, assim como também como você pode fazer para evitá-los, tá bem? Então é isso aí. O primeiro grande erro que eu quero comentar aqui com você tem a ver com a sua narrativa pobre em dados. O que eu quero dizer com narrativa pobre em dados? Muito provavelmente a sua narrativa é muito mais focada em percepções, em opiniões. E é interessante, gente, porque a natureza do trabalho de RH, dependendo da área onde você atua, é muito importante você iniciar com uma percepção aguçada sobre pessoas, interações, como que está o clima da área. Com certeza, tudo isso te trouxe até onde você está, essa sensibilidade. Mas, se você não consegue traduzir essa percepção que você tem em algo mais concreto, em dados, em números, fica muito difícil você influenciar essa camada de alta liderança que tomam as principais decisões da empresa. Só para você saber, os executivos de grandes organizações, eles têm uma narrativa muito mais treinada, focada em dados e números. Então é importante que você aprenda a como transformar a sua percepção, a sua sensação, a sua percepção de clima, relações humanas em dados, em números. Tudo isso vai te ajudar a você construir uma narrativa muito mais potente. O segundo grande erro muito comum que eu percebo dos profissionais de RH que está bem nessa etapa de virada de chave, de começar a sentar em cadeiras de RH cada vez mais estratégicos, tem a ver com a dificuldade de estabelecer metas. Muito difícil. A maioria das pessoas que ficam patinando na carreira, elas têm dificuldade em estabelecer metas. Sem metas, pessoal, não tem como saber se a sua entrega é ok ou se a sua entrega foi extraordinária. Por isso que é muito importante você ter habilidade em negociar metas que sejam sim metas legais, mas que você sinta a capacidade de conseguir superá-las. É aquela história. Quem trabalha em RH, não sei se é o seu caso, mas quem trabalha em RH geralmente vive uma situação assim. Quando tá tudo muito bem, ninguém bate as palmas pro RH e fala assim: parabéns, estamos indo muito bem, com um clima bacana, os funcionários estão trabalhando bem, não temos rotatividade, nem nada. Ninguém bate palmas pro RH. Agora, quando começa a dar treta, quando os funcionários começam a sair, reclamar, quando começa a ter alta rotatividade, clima ruim, a primeira área a ser acionada geralmente é RH. Então, pensa assim, se você resolver uma treta como essa, ninguém vai bater palmas para você. Ninguém, porque é algo visto como obrigação da área. Agora, se você estabelecer muito bem uma meta declarada de como é que você vai reverter um problema, fica muito mais fácil de saber se você reverteu aquele problema com êxito, com louvor, com velocidade e qualidade, ou se você simplesmente resolveu e era o que você tinha que fazer. Então, por exemplo, pessoas que colocam assim nas metas de RH, melhorar o clima da área. O que é melhorar o clima da área? Agora, pessoas que têm carreiras exponenciais, geralmente elas colocam e vão além.
Elas colocam assim: melhorar o clima da área, saindo de 65% de engajamento até 95% de engajamento em 12 meses. As pessoas deixam muito claro de onde sai, para onde vão e em quanto tempo. E muitas vezes essas pessoas costumam atingir essas metas antes dos 12 meses, costumam atingir em torno de 9 meses se tiver um bom plano de ação. Então, o fato do RH, da pessoa de RH, conseguir bater a meta antes dos 12 meses, já pode ser considerado como uma entrega acima do esperado, uma entrega extraordinária. Vocês entenderam? Então, presta atenção se não é o teu caso de você não conseguir estabelecer uma meta clara, com detalhes de tanto quanto no aspecto numérico, da onde você sai, para onde você vai, assim como também em quanto tempo você vai resolver aquele problema, beleza? O terceiro erro fatal que eu percebo nos profissionais de RH que se sentem patinando na carreira tem a ver com a falta de habilidade de negociar salários. São pessoas que têm muita dificuldade de se posicionar e falar de uma forma muito tranquila e com um tom de justo, do que é justo. Elas têm muita dificuldade de se posicionar e negociar salários melhores. E pasmem, gente, segundo dados, 70% das pessoas que sempre negociam o salário ou algo, elas recebem algo. Não necessariamente aumento salarial, mas podem ser outras coisas ou outros símbolos que representam um reconhecimento pelo seu esforço. Então, vale a pena sim você ter habilidades de negociação e principalmente se sentir seguro. Principalmente sentir que você não está se auto-sabotando, ou até mesmo achando que as pessoas podem te ver como alguém que se acha demais. Não. E sabe o quê? Quase 85% dos recrutadores eles percebem que aquelas pessoas que negociam melhores salários são pessoas mais sênior. Olha só, interessante, né? Então guarda esse dado. Pode ser que você não está sendo visto como alguém capaz de sentar em cadeiras cada vez mais estratégicos por falta de habilidade de negociação. Você está esperando ser visto como alguém talentoso. E sabe o que? Você esperar não vai acontecer nada, é importante você agir. O quarto erro comum que pode estar acontecendo tem a ver com você não conseguir desenvolver ou equipes ou deixar um legado. O que eu quero dizer com isso? Se você é um profissional que por onde passa, você deixa um rastro de sangue, gera destruição, fofocas, intrigas, ou até mesmo, nem precisa ser tão dramático, pode ser que você sempre seja uma pessoa morna, entrega, faz o mesmo, não traz nenhum tipo de impacto, uma visão transformacional para um outro patamar, pode ser também uma outra questão que está te levando a ficar patinando, a ver um déjà vu, andar de uma forma circular na tua carreira. Então é importante que você tenha a habilidade de fazer com que outras pessoas, não necessariamente a tua equipe, elas consigam também crescer em termos de impacto no negócio, impacto nas pessoas. Se você não tem essa capacidade, ainda não desenvolveu essa capacidade de transferir e transmitir, é como se você fosse alguém, um grande influente de RH, que consegue trazer o povo junto e levar para um patamar melhor de execução, muito dificilmente você também será visto como alguém que merece sentar em uma cadeira mais estratégica. Então é importante que você observe se você tem habilidades de change management, gestão de mudança. Se você quer fazer uma transformação da onde você está, na equipe onde você já atua, não importa se você tem equipe, estou colocando isso muito claro, não importa, você pode ser um contribuidor individual, um gerente que não tem equipe, mas você precisa ter essa habilidade de gestão de mudança, change management. Em quais sentidos? Você precisa observar se para você transformar e entregar melhor e com mais qualidade no RH, você precisa ver se as pessoas que estão são as pessoas certas, se os processos são os processos coerentes e corretos para esse novo nível de excelência, ou
se as ferramentas que vocês estão utilizando são as ferramentas adequadas que vão sustentar uma alta performance. Você avaliando entre esses 3 aspectos, começa a ver qual delas é mais fácil de você executar e transformar. Aos poucos, com constância, com consistência, uma narrativa que tem a ver com essa excelência, buscando a excelência, com certeza você vai gerar um movimento positivo de transformação. Então pode ser que esse seja um outro ponto de como que você gera transformação. Se você não está gerando transformação, gerando nenhum impacto, é mais do mesmo, muito dificilmente você vai ser visto e considerado para cadeiras mais estratégicas. E o quinto e o último ponto pode ser que doa em muita gente, mas tem a ver com a aparência e a forma como você transmite com segurança o que você gostaria de transmitir, uma mensagem. Então eu estou falando não somente de aparência física, como também qual é a postura que você tem no dia a dia na empresa. Como que você se porta em termos de como você se porta durante reunião online ou presencial, como você fala, qual o tom de voz que você utiliza. Então tudo isso é importante para que você também utilize a seu favor, para que a mensagem que você esteja transmitindo seja uma mensagem poderosa e influente. Segundo o psicólogo Albert Mehrabian, que eu vou pedir depois para a editora colocar a fotinho dele, ele é um professor da Universidade de Califórnia, ele fez uma pesquisa muito vasta na década de 80, 90, tentando entender como que o ser humano percebe o outro. E sabe o que ele gerou de conclusão? Ele gerou a seguinte conclusão, que 55% das pessoas, elas conseguem tirar conclusão a partir do que elas veem, como você está se portando, qual é a roupa que você está utilizando, a roupa está bem passada, está limpa? Então, 55% vem do visual, qual que é o teu gesto, como sua mão se porta numa reunião. É uma mão que fica nervoso, você fica roendo unha, ou é uma mão poderosa e potente que transforma assim, como que você está numa reunião? Os outros 38% vêm da conclusão baseado no tom de voz que você utiliza. Então, tom de voz cada vez mais graves, como essa que eu estou usando aqui para você, transmite mais segurança e autoridade, enquanto o tom de voz assim, aê, gente, vambora! Pode transmitir tanto a questão de empolgação, como também pode transmitir uma certa infantilidade se for colocada no momento inadequado. Então você precisa ter essa consciência de como é que você vai utilizar os tons de voz diferentes que todos nós temos. Temos tons de voz mais grave e tons de voz mais agudos e tons neutros. Como é que você vai utilizar essas diferentes tonalidades de voz dependendo do objetivo que você tem em relação a alguma reunião, beleza? Então é importante. E os últimos 8% que resta, a conclusão vem das palavras que você utiliza. As palavras, elas determinam se você tem um arcabouço intelectual, se você consegue articular bem as palavras, se você consegue ser preciso nas colocações. Quanto mais preciso você for, mais elaborado e ao mesmo tempo assertivo nas colocações, maior é a percepção também de autoridade. Tudo isso eu digo que seria a linguagem verbal e não verbal. Então, o quinto e último ponto é: você está cuidando da questão da aparência, da roupa como você se veste, como você se porta, o teu tom de voz que você utiliza. Enfim, presta atenção nisso, porque tudo isso diz muito mais do que o conteúdo intelectual em si. Você entende o que eu tô falando? Eu sei, é muito cruel. Tem muita gente que chega nessa etapa, as minhas alunas ficam bravas da vida porque falam assim: não, a aparência não importa, importa muito mais o intelecto. Eu entendo 100%, mas infelizmente o nosso cérebro humano, ele foi moldado para perceber rápido através do visual e dos sons. É graças a esse mecanismo que já está implantado no nosso DNA, foi a forma como o nosso cérebro se formou, sobreviveu ao longo de milhares de anos. É dessa forma que nós funcionamos, então vamos utilizar isso a nosso favor. Tem muito profissional de RH que é mais ou menos, bem mequetrefe, bem medíocre,
mas que têm uma habilidade ímpar de se posicionar, usar as melhores roupas, de ter o melhor cabelo, de ter melhor maquiagem. São pessoas que conseguiram desenvolver muito bem essa habilidade mais externa de apresentação visual. E muitas vezes, muitas cadeiras estratégicas são roubadas por essas pessoas, em vez de você, que é mais competente, com mais talento e até mesmo com mais critério do que é certo e errado, infelizmente você fica para trás, tá bem? Então, assim, eu trago toda essa informação para que você possa desenvolver, você ficar atento quais são as 5 questões ou 5 pontos fatais que provavelmente estão te atrasando a chegar a receber salários de 15, 18 mil, 21 mil, 25 mil reais por mês. Se você já gostou desse tema, então, e espero que tenha te esclarecido, curta, se inscreva no canal e comenta aqui quais são os outros temas que você gostaria que eu desenvolvesse. Talvez nos próximos vídeos vou falar um pouquinho mais detalhado de cada uma dessas habilidades e como você pode desenvolvê-las, tá bem? É isso aí. Agora sim, fui!